Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo para vocês, com uma mensagem de fé, de esperança e de salvação. Hoje pessoal, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você é uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia, no Novo Testamento, e ela se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. E aqui, pessoal, essa palavra, ela está dizendo em relação à pessoa se submeter à vontade de Deus. Se submeter ali a estar se sujeitando aos pensamentos do Criador. E de repente, você pode estar pensando assim: como é que nós vamos se sujeitar a Deus, sendo que nem sequer nós o vemos? Nem sequer nós conversamos com Ele para saber no que nós deveríamos se sujeitar. E aqui, pessoal, essa palavra, quando ela diz que para que nós venhamos se sujeitar a Deus, se submeter a Ele, em consequência a essa submissão, nós venhamos então ter condições para resistir o diabo, que na verdade é esse que tem causado a grande destruição no mundo o qual nós vivemos. Como nós podemos ver, deixa eu dar uma paradinha aqui, como nós podemos ver diante das coisas que estão acontecendo no mundo, os conflitos, as guerras, enfim, todas as coisas estão acontecendo de forma que vem estar trazendo a destruição através das doenças, das guerras, de todas as coisas ruins que tem acontecido no nosso mundo, enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo ainda. E a palavra aqui, ela está dizendo para que a partir do momento que uma pessoa ela se submete a Deus, ela se submete ao querer dele, à vontade dele, a consequência dessa submissão vai ser em nós podermos ter a autoridade de resistir o mal, de resistir o diabo, os demônios e tudo aquilo que eles têm feito para destruir a vida da humanidade. Então aqui, pessoal, essa palavra aqui, ela está dando pra gente uma direção vinda de Deus, o que na verdade nós seres humanos deveríamos fazer para que venhamos a estar conseguindo resistir todo o mal que sobrevém sobre a vida das pessoas, inclusive muitas das vezes até para as nossas próprias vidas também, da sua família, das nossas famílias, enfim. Tudo isso que está acontecendo no mundo hoje é consequência de uma pessoa não estar
se submetendo ao querer de Deus, à vontade dele. Como eu estava falando no começo do vídeo, de repente você pode estar perguntando assim: e como que eu faço então? Como que eu irei submeter-me a alguém que eu não vejo? Que eu não sei o que essa pessoa está falando? Eu quero dizer para você que a partir do momento que você se propõe em conhecer a Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus, que uma vez veio ao mundo e provou que existe um Deus Criador do céu e da terra. E quando Jesus estava no mundo, ele fez grandes coisas. E através de tudo aquilo que foi escrito no Novo Testamento da Bíblia, que seria a nova aliança, ali mostra quem é realmente que nós devemos nos sujeitar, nos submeter. A palavra de Deus. É essa a submissão que nós deveríamos ter para que nós venhamos conseguir a vencer as adversidades que sobrevêm na vida de todas as pessoas. Submissão a Deus, pessoal, é quando a gente se propõe conhecer ali o Evangelho da salvação, a palavra de Deus, o Novo Testamento da Bíblia. Uma vez fazendo isso, se submetendo a conhecer o Evangelho, a leitura da palavra de Deus e colocando em prática, a prática é a submissão, pessoal. Quando a gente se propõe a se submeter a Deus, como diz aqui o que eu acabei de ler para vocês, em Tiago capítulo 4, no versículo 7, que diz assim, eu vou repetir: sujeitai-vos, pois, a Deus, e depois resistir o mal, resistir o diabo e os demônios, e eles fugirão de vós. A submissão a Deus, ela nos dá o direito de poder estar numa posição superior a todo o mal que sobrevém na vida das pessoas. Como, por exemplo, o mal que sobrevém no mundo hoje são todos eles influência de demônios. Espíritos do mal que operam por trás de toda a situação, de todo tipo de problema. Então essa palavra, ela está dizendo para que através da submissão ao único Deus, nós venhamos assim ter a condição, ter condições de resistir a esse mal, que vem em forma de problemas sérios, por exemplo, aqueles problemas que vêm sobre a vida da pessoa, que ela olha para a própria vida e não vê como obter uma solução. Ela não tem como receber uma solução imediata aqui. E muitas das vezes passa anos e anos, mas aquele problema está lá, seja ele qual for. Mas quando uma pessoa chega ao conhecimento do Evangelho da salvação, que é o Evangelho de Jesus, escrito no Novo Testamento da Bíblia, que é a nova aliança, quando ela se propõe ali em conhecer a verdade, em conhecer o pensamento de Deus, como eu venho falando para vocês nos vídeos anteriores aí, o Novo Testamento da Bíblia,
Ele é o pensamento de Deus, pessoal. Você quer saber quem é Deus? É simplesmente você ler o Novo Testamento da Bíblia. Você vai estar conhecendo a quem pertence toda a honra, todo o poder, toda a autoridade que foi dada para Jesus. E através do sacrifício que ele fez ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele trouxe ali para a gente a condição de viver nesse mundo, mesmo dominado por essas forças do mal que operam hoje no mundo. E para essas forças do mal operarem, como são forças espirituais do mal, são demônios, elas necessitam de pessoas. Por isso que nós vemos no mundo hoje tanta injustiça que acontece, tanta coisa ruim. No mundo, se nós formos analisar ele, num ângulo geral, o mundo acontece muito mais coisas ruins do que coisas boas. O porquê? Porque quem está reinando nesse mundo, que está sob o domínio desse mundo, são essas forças espirituais do mal, são esses demônios, que se utilizam da vida das pessoas para trazer a destruição, as desgraças, as guerras, as mortes, todo tipo de tragédia, catástrofes, injustiça, roubo, enfim, são tudo atuação de demônios, pessoal. Como, por exemplo, que nós estamos vendo essa guerra que está se travando aí entre Israel e a Palestina. Tudo isso é consequência de uma direção que está sendo colocada nos governantes, nas pessoas, uma direção do mal. Gastam milhões, estão sendo disparados aí, eu estou acompanhando as notícias, eu estou vendo. Estão sendo disparados centenas de mísseis. E cada míssil desse é uma fortuna. É muito caro. Mas a maldade prefere investir em guerra do que investir no próprio ser humano, que é a semelhança de cada um de nós. E através disso nós vemos que está imperando a injustiça. A injustiça está imperando nesse mundo através das guerras e de tudo quanto é coisa que não presta. Então, uma vez que essa palavra diz para que nós venhamos se sujeitar a Deus e resistir o diabo, que ele irá fugir de nós, é justamente por causa disso. Vai estar resistindo a esse mal que sobrevém na vida das pessoas, na nossa vida, como por exemplo, Deus é a nossa proteção, pessoal. Se Deus ele não guardar, como diz a palavra, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então o que nós vemos no mundo hoje é isso, é tragédia, uma atrás da outra. E se formos olhar no ângulo apocalíptico,
como o que está escrito no livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, fala exatamente isso. Está relatado ali, todas essas coisas ruins que nós estamos vendo acontecer, tudo isso é o começo de coisas piores que irão acontecer ainda nesse mundo. Então, pessoal, é tempo agora de se achegar a Deus, como diz a palavra, de se sujeitar a Deus, como está dizendo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo você pode deixar aí no seu pensamento que quando se refere ao diabo, se refere a legiões de demônios também que operam nesse mundo para trazer toda essa desgraça que nós estamos vendo. Mas uma vez que uma pessoa ela se submete ali a Deus, ela propõe no seu coração em querer conhecer o evangelho da salvação, e querer conhecer quem é o Deus que criou os céus, a terra, qual é o pensamento dele. Quando uma pessoa, pessoal, se propõe no coração em querer conhecer o Criador, ali ela começa a estar se sujeitando a Ele. Ali é um começo. E quando ela começa a praticar tudo aquilo que ela aprendeu lendo a palavra de Deus, quando ela começa a praticar tudo aquilo que ela está lendo, aí ela começa a ter a condição de resistir esse mal, de resistir os demônios, de resistir esses ataques. Porque uma coisa, pessoal, é o problema vir sobre a vida de uma pessoa. Isso é inevitável. Veio na vida de todos mesmo. Situações, dificuldades. E muitas das vezes, criadas essas dificuldades pelos próprios demônios, para vir atrapalhar e prejudicar as pessoas. Mas uma vez ela conhecendo o evangelho da salvação e praticando a palavra de Deus, ela pondo em prática, ela estará se sujeitando a Deus. E consequência disso, ela estará resistindo também aos demônios. E a palavra diz que ele é obrigado a fugir dela. Sabe, a Bíblia está escrito assim, que quando uma pessoa ela começa a estar dentro de um propósito de Deus, até aquilo que é para dar errado acaba dando certo. Por mais que venha a ser uma situação que você olhe e veja que é uma situação ruim, mas você pode ter certeza, se você estiver se propondo em conhecer o evangelho da salvação, em conhecer o Novo Testamento, estar ali lendo, conhecer ali os pensamentos de Deus e colocar em prática, aí a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida também. Aí até aquilo que é para dar errado vai contribuir para algo de bom na sua vida. E por isso o próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim: em tudo dai graça, em tudo. Porque uma pessoa, quando ela se submete ali à vontade de Deus, e ela passa a resistir o mal, é consequência da prática da palavra de Deus, o qual ela estará fazendo, estará praticando a palavra de Deus na vida dela.
E isso, pessoal, essa prática da palavra é o que faz com que os demônios fujam dessa pessoa. Os problemas, quando chegam, eles chegam já sabendo que ali eles não vão ter espaço para ficar. E a consequência é essa, pessoal. Então a palavra de hoje é essa. Como diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, primeiro é isso. Fala para que nós venhamos se sujeitar a Ele. Que é conhecendo o Evangelho da Salvação, como eu venho falando, principalmente o Novo Testamento, que é a nova aliança. Aí, consequente nisso, a gente passa a estar resistindo o diabo quando nós praticamos aquilo que nós estamos aprendendo. É isso, pessoal. Esse é o grande segredo. Agora, a verdade é que poucos são aqueles que têm o interesse em querer praticar o que estão aprendendo com a palavra do Novo Testamento da Bíblia. No Novo Testamento da Bíblia, é como se fosse um manual de vida para que venha a ser praticado, e a consequência da prática é os resultados bons que vêm da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é maravilhoso, pessoal. Dá até, na verdade, uma alegria quando você tem essas experiências com Deus em relação a praticar a palavra dele, e você saber que você vive num mundo onde tudo está sendo destruído, mas você está lá, na sua confiança, na sua fé, na sua certeza que Deus está com você. E como a palavra mesmo diz, que Jesus prometeu, isso é uma promessa. Jesus, ele disse, inclusive quando ele relatou a João para escrever o livro de Apocalipse, em uma parte, João escreveu assim. Isso o que Jesus falou para João escrever. Que ele, quando viesse o tempo, o pior tempo que estivesse para vir sobre a terra, sabe, o Apocalipse acontecendo mesmo, onde o livro de Apocalipse relata que vai dar terremoto como nunca deu antes na terra, que cairão os meteoros na terra, tsunamis, doenças, pragas, tudo isso é o que está preparado para esse mundo aqui. Então isso serve até de alerta para você que ama esse mundo e as coisas que nesse mundo há. Isso tudo vai ser destruído. Mas a promessa que Jesus ele disse, que nesse período ele falou para João, que quando tivesse que acontecer isso tudo, que a destruição em massa, o que ele iria fazer? Jesus falou assim, que nesse período eu vou guardar o meu povo, que é aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, da hora da tribulação, na hora de quando for acontecer todas essas coisas, desta hora, ele vai guardar. Então, na verdade, aquele que confia em Deus, aquele que tem o hábito de ler o Novo Testamento e colocar em prática, e se preocupe em querer estar agradando a Deus, a estar servindo a Deus. Outro detalhe muito importante, que servir a Deus, muitas pessoas têm um conceito errado de estar servindo a Deus. Muitos acham que servir a Deus é você estar ali numa igreja,
ser um pastor, ou um padre, enfim, ter algum cargo, algum título, aí sim vai estar servindo a Deus. Não, pessoal. O servir a Deus é quando você pega o Evangelho do Novo Testamento, da Bíblia, lê, pede uma direção de Deus para compreender, se bem que dá para compreender, porque não existe nada oculto que não há de ser revelado. E quando você estiver lendo, você faz nascer no seu coração o desejo de estar praticando aquilo que você está aprendendo. É isso, pessoal. Isso é servir a Deus. Quando você põe em prática a palavra de Deus, o Novo Testamento, na sua vida ali, e vive uma vida de fé ali, com propósito. O próprio Espírito de Deus vem sobre a vida de uma pessoa que tem esse hábito, e ele enche essa pessoa da fé. E sabe que a fé, o livro de Hebreus da Bíblia, Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé. E ali ele fala que a fé é a certeza. Essa certeza vai trazer no coração do praticante da palavra de Deus. Isso é fé, pessoal. Por isso que a palavra ela diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é como uma pessoa que construiu a sua casa na rocha. Vamos supor, uma pessoa como a gente vê aí, as pessoas ricas que constroem os seus bunkers, é igual. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica é igual uma pessoa que construiu um bunker. E pode vir qualquer tipo de situação, mas não vai atingir a casa dela. E a palavra ela diz que a casa, nós somos a morada, a casa, o templo do Espírito de Deus. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele está com a casa alicerçada na rocha, porque a rocha é Cristo. Ela passa a ser ali a morada do Espírito de Deus. Então aí que entra do que eu estava lendo para vocês, Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus. É quando você ouve a palavra dele e pratica. É a mesma coisa de Deus estar se materializando para a sua vida hoje. Você está vendo ele e ele está falando para você: faça isso, faça dessa forma, faça assim. É como se você estivesse praticando a palavra dele quando se faz isso. É a mesma coisa de estar praticando a palavra dele. Que seria igual você estar ouvindo Deus fisicamente ali, por exemplo, falando com você. O que você deve fazer. O que você precisa fazer. E quando a gente se coloca numa condição dessa, a nossa casa fica estruturada na rocha, pessoal. Por mais que venha acontecer a pior desgraça da face da terra, aquele que prometeu, ele é fiel para nos guardar da hora da tribulação, que irá de vir sobre toda a humanidade. Então, essa palavra vai hoje diretamente para você que se encontra numa situação difícil, que está sem uma direção, enfim, já pensou até em tirar a própria vida, está completamente perdido. Saiba que o Evangelho da Salvação, ele veio para todos. Ele veio para alcançar a vida de todos. E Jesus disse que todos aqueles que o receberem terão o direito de serem filhos de Deus também. Agora, como se fosse um pai com 2 filhos. Um filho que ouve e obedece. E outro filho que ouve, mas não está nem aí para o pai. Qual você acha que ficaria mais feliz
qual filho o pai ficaria mais feliz? Lógico que seria aquele que ouve. E a mesma coisa, pessoal. A palavra de Deus, o Novo Testamento da Bíblia, é o próprio Deus falando para nós, nos dando a direção para o nosso próprio bem. Então eu gostaria de estar convidando você para entrar nesse propósito de estar lendo o Novo Testamento da Bíblia. São 260 capítulos, começando ali de Mateus e indo até o Apocalipse. E uma vez lendo, conhecendo o pensamento de Deus e exercitando, colocando em prática tudo aquilo que ao longo desse tempo estará aprendendo e conhecendo, você pode ter certeza que quando o mal vier sobre a sua vida, você vai resistir, porque você vai saber que aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Então não existe demônio, não existe principado, potestade, o inferno que for, que vier contra a sua vida, ele vai ter que sair fora, por causa da prática da palavra de Deus que você estará fazendo, vai dar para você o poder da resistência, e esse mal vai ter que fugir. Então entra com a gente nesse propósito de estar lendo a Bíblia, o Novo Testamento. Vocês podem ver, todas as vezes que eu falo com vocês, é de uma linguagem fácil, para que todos possam entender e compreender. Mas aquele que ouve e pratica aquilo que está aprendendo com o Novo Testamento da Bíblia, será a pessoa que estará edificando a sua casa sobre a rocha. E quando vier a tribulação que irá vir nesse mundo, você não será atingido, porque a sua casa estará na rocha e a proteção de Deus estará sobre a sua vida. Você pode ter certeza disso. E Deus, pessoal, Ele é bom. Ele amou ao mundo tanto ao ponto de se preocupar em enviar uma solução para que nós viéssemos estar diante dele, justificado, sem culpa, para que não venhamos a ser destruídos por esses demônios, pessoal. Porque a função desses demônios é essa: é matar, roubar e destruir, e levar as pessoas, o maior número de alma possível, para o inferno. Essa é a função deles. E eles têm conseguido muitos resultados em relação a isso. E a palavra de Deus está aí para todos. Para todos, pessoal. Sem querer colocar um melhor do que o outro. Sem distinção de pessoas. É para todos. Para o brasileiro, para o japonês, para o americano, para os asiáticos, para os europeus, para os africanos, para os orientais. É para todos, todos, todos. Mas aqueles que ouvem a palavra e pratica, terá sua casa edificada na rocha. E quando vier o tempo ruim, como diz na palavra de Deus, vai bater com força naquela casa, mas não vai cair, porque ela estará edificada na rocha. E essa rocha é Jesus. E Jesus é aquele que tem todo o poder no céu e da terra. Todo o poder do céu e da terra. Está tudo sobre ele. Todo o poder foi dado para ele. É exatamente por isso que quando vier as coisas ruins na vida de uma pessoa que pratica a palavra de Deus, e ela estiver se sujeitando ali o que ela está aprendendo e praticando,
ela vai ter condição de resistir o mal. E ele vai ter que fugir dela. Aí você vai usar a sua autoridade. A autoridade que é no nome de Jesus e mandar o mal embora, ele vai ter que ir. E isso que acontece, pessoal, com todos aqueles que ouvem e praticam. Tá certo, pessoal? Então a palavra de hoje é essa. Livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti os demônios e eles fugirão de vós. E é isso, pessoal. Então eu gostaria de estar compartilhando com você essa palavra de hoje e falar para você entrar conosco no propósito de estar lendo a Bíblia, o Novo Testamento, e conhecer quem é o Criador, o único, digno de honra e de glória, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tá certo, pessoal? Então, compartilhe esse vídeo. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E vamos estar aí, na mesma sintonia, crendo que através do poder que há em Jesus Cristo, mediante a prática da palavra dele, nós venhamos assim vencer todo o inferno que sobrevier nas nossas vidas. Tá certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas.